Bom, então só retomando agora com a gravação. Então, o conceito central dessa abordagem que nós estamos fazendo de história das religiões e desenvolvimento da espiritualidade é essa oposição entre razão e fé. Aqui na tradição latina, vem com o título, né, com a expressão fides et ratio. Então, fides é fé, ratio, razão. Então, é como se, isso parece que está bastante assentado no senso comum, é como se, para que nós tivéssemos uma experiência espiritual, nós tivéssemos que abandonar a racionalidade. Né? Ou, para que nós tivéssemos uma experiência estritamente racional, nós tivéssemos que abandonar a dimensão da fé. Né? Tem uma passagem do filósofo Kant, que aqui para vocês. Só um segundinho, por favor. Deixa eu abrir aqui uma obra aqui. De um curso que eu estou dando. Não! Eu saí. Biblioteca. Kant, Crítica da Razão Pura. É até interessante compartilhar minha tela toda com vocês, que vocês acompanham o texto também. Então, esse é um texto do século XVIII, de 1700. Vocês estão vendo aqui o meu PDF sendo aberto? Sim. Sim. Deixa eu só abrir o arquivo, que é um arquivo pequenininho, né, de 694 páginas. Gente, o que vocês acham de ler esse livro aqui nas férias? Eu não acho necessário. Não precisa. Eu acho que Não férias eu posso ficar dormindo em vez de ler um livro. Eu acredito que você pode deixar como opcional. Puxa, vocês sabem que eu ficava torcendo, quando chegavam as férias, eu ficava torcendo para chegar logo, porque eu ia poder ler todos os livros que eu não conseguia ler durante o ano letivo. Eu ficava internado dentro de casa, lendo um livro atrás do outro. Geralmente eu pesquisava o que seria abordado, no semestre seguinte, e eu já atualizava todas as leituras anteriores para chegar craque já no começo do semestre letivo. Estava no segundo prefácio, assim, não sei o que ele está fazendo aqui. Abrir espaço, talvez. Se demorar muito, depois eu localizo e mando para vocês no Classroom. Mas a ideia do Kant é essa, né? Para que eu possa desenvolver as chamadas ciências racionais, estritamente duras, raciocinativas, eu não posso contaminá-las com aspectos relacionados à fé. Porque a fé, ela tem mais relação com uma dimensão, não vou achar agora, gente, desculpa, deve ser uma tradução diferente que está aqui. A fé tem mais relação com uma dimensão, talvez, intuitiva, uma dimensão, sei lá, uma dimensão emotiva do ser humano, né, ou de uma relação mais direta, mais sentimental. Emotiva aqui eu estou me referindo assim, é como se as verdades espirituais não fossem algo que tivessem uma relação estrita com o raciocínio. Né? Olha, eu alcanço a verdade espiritual, eu descubro o que é essa realidade espiritual a partir de uma outra fonte que não a racional, que não o raciocínio. O raciocínio me leva para outro lugar. Ele me leva para as verdades científicas, que não necessariamente tem a ver com aspectos espirituais, com a existência de Deus ou qualquer coisa do gênero. Então é um pouco isso que está no cenário do senso comum. Tá? Então isso é muito engraçado, porque algumas pessoas falam para mim assim, na filosofia todo mundo é ateu, né? E aí eu acho engraçado isso, porque na verdade são pouquíssimos os filósofos que são ateus. Pouquíssimos. É claro que eu não li todos os filósofos, mas
dos clássicos, se você pensar nos clássicos, principalmente, praticamente nenhum é ateu. Né? Ó, se a gente pensar em Platão, Sócrates, Aristóteles, Epicuro, Sêneca, Cícero, Marco Aurélio, Plotino, Agostinho, Santo Anselmo não preciso nem falar, né? Era padre da igreja. Abelardo, também padre da igreja, Duns Scott, se pensarmos em Hobbes, se pensarmos em Descartes, se pensarmos em John Locke, se pensarmos em, sei lá, em Hume, em Berkeley, em Kant, em Hegel, em Kierkegaard, todos eles eram religiosos. E eu passei aqui rapidamente pelos principais, né, da história da filosofia: Spinoza, Leibniz, Christian Wolff, Pascal, Malebranche. Então, e estou passando por vários aqui: Galileu, católico, Newton, Kepler, Copérnico. Né? Aí, claro, tem um Nietzsche, né, mas não exatamente um ateu. Ele tem uma outra abordagem que aí, oportunamente, nós vamos ver isso, ainda esse ano. Mas não é verdade que os grandes cientistas são ateus. Né? Mas o senso comum entende dessa forma. O senso comum faz uma oposição entre ratio et fides, ou fides et ratio. Né? E aí o que eu pretendo é explorar um pouco essa relação entre racionalidade e fé, e verificar em que medida que essas coisas realmente são opostas ou são cooperativas. Antes disso, eu queria perguntar um pouco para vocês: o que vocês acham? Vocês acham que a fé ela é oposta à razão? É a impressão que vocês têm? Ou vocês acham que são compatíveis essas duas práticas? Será que uma pessoa racionalista ela pode ainda assim cultivar uma espiritualidade? Se vocês quiserem falar de si mesmos também, eu acho bacana. Né? Vocês se consideram, se alguém tiver uma perspectiva espiritual, será legal também saber em que medida que ela raciocina sobre essa espiritualidade, ou se ela coloca essa espiritualidade no outro registro da personalidade. Então, a tribuna está aberta, eu queria falar um pouco a respeito disso. Né? O que vocês pensam sobre essa suposta oposição entre fé e razão? Quem toma a palavra? Eu acho que dá para você ter fé em alguma crença, mesmo assim, pensar com a razão também. Eu acredito que sejam coisas totalmente diferentes, porém não necessariamente opostas. Então acho muito difícil falar com certeza se pode ou não pode. Acho que vai de cada um. E acho que esses são os tópicos mais difíceis de se discutir. Anything else? Luísa, talvez? Não? Eu acho que não são opostos. Eu acho que dá pra você trabalhar com a ciência, com a razão e com a fé juntas, em alguns aspectos. Esse alguns aspectos foi retórico ou você tem alguns em mente? Eu não sei se a questão de energia entra na parte de razão. Sim, bem legal, bem legal. Existem contemporaneamente algumas tentativas de associar as novas conquistas da física, especialmente do século XX, com algumas explicações ou alguns fenômenos supostamente espirituais, né? Na verdade, tem uma tradição um pouquinho mais longa. Nós temos que lembrar que o século XIX é um século em que o progresso da ciência, que foi um progresso bastante pronunciado, ele promete resolver problemas de todos os âmbitos. Né? Então, a metodologia científica que está na base da física, que está surgindo, da biologia, da química, da sociologia, enfim, de várias ciências específicas, parece ser um bom caminho para que nós possamos resolver ou elucidar todos os âmbitos, todos os setores da vida humana. Esse fenômeno, né, de uma tentativa de aplicar a metodologia científica para todos os âmbitos, se chama positivismo. Anotem isso, por favor.
tá? Vou escrever aqui no chat uma definição precisa para isso. Positivismo. Filosofia, ou posição filosófica, né? Mas colocar filosofia que pretende aplicar a moderna metodologia científica para todos os setores da cultura. Filosofia que pretende aplicar a moderna metodologia científica para todos os setores da cultura. Por exemplo, dentro da tradição positivista, que é uma tradição lá do século XIX, foi fundada uma igreja, para vocês terem uma ideia, né? E essa igreja existe até hoje. Ela se chama Racionalismo Cristão. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Não? Ó, tem aqui em São Paulo, ó. Coloco aqui no Google, aparece vários pontos aqui, ó. Na cidade de São Paulo, tal, não sei o quê. Ó. Por exemplo, se a gente pegar imagens, olha que interessante essa religião. Ela é fundada, é uma religião positivista, tá? Ó. Primeiro, como ela surge dessa ideia racionalista, essa daqui, se não me engano, é a sede ali de Santana, que é perto do bairro onde eu cresci, né? Ó, reparem, gente, primeiro que ela tenta reproduzir uma... Vocês estão vendo essa tela com as fotos? Estão vendo? Sim. Sim. Ó, primeiro, notem que arquitetonicamente ela reproduz a forma das construções gregas, né? Então nós temos esse frontão aqui, que é muito parecido com o frontão do Párteno, né? Não sei se vocês conhecem isso, mas... Ó. Olha como é o frontão do Párteno. Imagens... Né? É que ele tá todo detonado, né? Mas ele seria assim, né? Ó, ele seria assim, né? Então as colunas e esse frontão aqui triangular, não é? Então reparem que ela produz a mesma estrutura arquitetônica e aqui ele tem um sol, né? Existe um sol aqui no racionalismo cristão simbolizando a origem da espiritualidade, né? Tá vendo? O teto também reproduz um pouco o sol e assim por diante. E dentro dessas igrejas, eu já visitei uma vez, dentro eles têm, ao invés de santos, como tem dentro do catolicismo, eles têm figuras de cientistas, né? Então tem lá o Isaac Newton, tem o fulano, o Beltrano e assim por diante, né? Tem os quadrinhos dos caras como se eles fossem santos, porque eles são os grandes próceres da racionalidade, enfim, da ciência. Mas essa questão do sol aqui me interessa particularmente. Por quê? Porque isso nos lembra a alegoria da caverna de Platão, de que a verdade está fora da caverna e por que está fora da caverna? Porque a luz que existe dentro da caverna é uma luz falsa, é um simulacro, é uma imitação de luz, que é a luz que vem da fogueira. A luz verdadeira, ela vem do sol, né? O sol é que ilumina verdadeiramente as coisas. Então, dentro do racionalismo cristão, eles retomam essa metáfora platônica, né? Então, ao invés de Deus, existe essa ideia do sol, e isso também nos traz a um tipo de mitologia egípcia, né? Em que o deus Amon-Ra, né, na verdade, é o deus sol. A divindade é a divindade solar, né? E nesse ponto, uma primeira referência de uma hierarquia dos deuses, porque no Egito nós temos alguns deuses, né? Tem Osíris, tem Sete, tem Ísis, enfim. Mas esses deuses todos, eles derivam de um deus fundamental, que é o deus Sol. E faz todo sentido, porque o Sol, de fato, ele é uma referência fundamental para a vida, né? Ele é fonte de energia para tudo que existe dentro do seu sistema, né?
Então, essa estruturação de uma espiritualidade a partir do Sol, ela faz muito sentido. E também tem essa questão do mesmo Sol estar para todos, né? Então, nós estamos, é o mesmo Sol, e ele está aí para vocês, que estão a, sei lá, 100 quilômetros de mim, tá para o argentino, tá para o colombiano, e estará também daqui a 12 horas para o pessoal do outro lado do planeta, e assim por diante. Tá? Então, o racionalismo cristão, por assim dizer, ele reproduz, dentro das estruturas da fé, uma série de símbolos que vêm da filosofia, que vem da ciência moderna, que vem, portanto, da tradição racionalista. Então, aqui eu acho que é um símbolo bastante importante de que essa oposição entre fides e ratio não é uma oposição, embora ela esteja no senso comum, embora seja o que as pessoas geralmente pensem, não é bem assim que as coisas acontecem. Né? O que significa que vocês estão conectados com a história do que o próprio senso comum. Eu lembraria também das primeiras seitas filosóficas, que eram seitas mesmo, tá? O nome é exatamente esse, que são um pouquinho anteriores à filosofia grega, que eram todas seitas religiosas. Tá? E assim, são grupos religiosos, são grupos de pessoas que estão tentando acessar a espiritualidade. Não é diferente de uma igreja, não é diferente de um terreiro de candomblé, não é diferente de um centro espírita. Sabe? São pessoas que vão lá e estão tentando estruturar uma relação com os deuses e tal. Mas cada um fazia isso de um modo. Por exemplo, havia um grupo de religiosos, de espiritualistas, no século VI a.C., na ilha de Samos, né, que hoje é território turco, e que eles entendiam, eles se explicavam por meio da matemática. Então, eles procuravam desenvolver a espiritualidade deles. Gente, o Stefano está dormindo, né? Não? Não está, não? Ou ele está tendo um êxtase espiritual aqui com a minha fala? Será que ele está... Está em meditação, talvez? Uma brincadeira. Mas eles entendiam que acessariam a natureza de Deus por meio da matemática. Nessa história de tentar acessar Deus por meio da matemática, eles desenvolveram uma equação bem interessante, que é uma equação meio universal para entender a criação de Deus, que é mais ou menos a seguinte, vê se vocês já ouviram falar disso. Eu não sei colocar o quadrado aqui no teclado, eu vou colocar doisinho, mas entenda como se fosse ao quadrado. Uhum. E se vocês já ouviram falar disso aqui? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Já ouviram falar disso? Pois é, o grande líder dessa seita era um sujeito chamado Pitágoras. Né? E esse troço é tão válido que vocês estudam isso a milhares de quilômetros de distância de onde esse cara tentava descobrir a natureza de Deus lá. Né? Então, estão enxergando que situação? Olha só, 2.600 anos depois, o cara estava numa ilha que hoje é território turco, na época era território grego. Ele estava numa vibe de conhecer Deus, tá? O objetivo dele era esse. Estava com uma túnica, descalço, era um velho místico, que tinha um monte de aluno lá, né? E aí eles estavam lá discutindo, mas Deus é o quê? Deus se manifesta como? Do infinito, o universo é eterno, como que é? E eles tinham uma hipótese de que a linguagem fundamental de Deus era a matemática. Eles começam a fazer uma série de cálculos, etc., e descobrem uma equação. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Né? Ou, colocado de forma geométrica, né? A soma do quadrado dos catetos é idêntica ao quadrado da hipotenusa. Né? Essa é a equação. E esse negócio se torna um instrumento lógico que vai ser lido e estudado por adolescentes de 15 anos de idade na Granja Viana, 2.600 anos depois. Né? Sem que esse lastreamento, sem que essa origem, esse fundamento espiritual fosse sequer mencionado, se não fosse um professor louco de filosofia para apontar. Né? Isso vai ser usado numa faculdade de engenharia, isso vai ser usado por um agrimensor de um terreno,
Isso vai ser usado para um de vocês aí, se for engenheiro, para construir um prédio? Para calcular qualquer coisa, sei lá, o prumo de uma parede ou qualquer coisa do gênero? Né? Estão entendendo que essa diferença entre fé e razão, ela não é tão clara assim, se é que ela existe? Né? Então, um grupo espiritual funda uma equação fundamental. Mas tem o contrário também, gente. Por exemplo, Albert Einstein, ele ficou tão encantado com as equações que ele desenvolveu nos anos 20, especialmente a partir do segundo artigo dele, né, que é o artigo que lhe deu o Prêmio Nobel de 1915. No final das contas, ele olhou e falou assim, olha, isso é tão bonito, isso é tão grandioso, isso é tão grandioso, que é absolutamente necessário que Deus exista. Né? Se você estuda o universo, isso não pode ser obra do acaso, isso é um autor inteligente. Estão ouvindo o galinho? Então. Isaac Newton, por exemplo, ele dizia que o universo ele funciona como um relógio e Deus é um relojoeiro. Vocês sabem que foi Isaac Newton, né? É aula de física, gente? Já? Então, tudo que vocês estudam aí nas aulas de física é culpa dele. Tudo. Aliás, somente 20% da obra do Newton é direcionada à física. Na verdade, ele escrevia sobre física no tempo livre dele. É claro que ele não tinha namorada, né, gente? Então ele tinha, o tempo livre dele era desenvolver algumas ideias de física, né? Lógico. Não tinha videogame, não tinha namorada, não tinha seriado, não tinha Netflix, não tinha nada disso. Então, Deixa eu adivinhar. Ele escreveu sobre teologia. Muito. 80% da obra dele era teologia e sobre alquimia. Exatamente, Luca. Exatamente isso. E o sujeito espiritualizado. Gente, deixa eu tentar achar o Kant de novo, é que eu fico encafifado com essas coisas. Não vou achar agora, ainda começou uma busca louca aqui, apertou o negócio errado. E dentro da mesma lógica, Galileu também trabalhava dentro da mesma ideia, né? Ele não dizia que que o mundo era um relógio, que Deus era o relojoeiro. Relógio no sentido de que funciona perfeitamente, né? Eu preciso explicar as coisas porque vocês são do século XXI, eu sou do século XX, né? Relógio no meu tempo, gente, quando eu tinha a idade de vocês, ele tinha um mecanismo interno, tá? Não era digital no celular, tá? E esse mecanismo é perfeitinho. Então, não sei se vocês conhecem isso, mas você dava a corda tal, e ele ficava ali perfeitinho. Especialmente os suíços, né? Que sempre foram um exemplo de um relógio perfeito. Mas vejam, Galileu, por exemplo, dizia que o mundo é um grande livro escrito em caracteres matemáticos. Então, é como se o livro fosse um grande livro escrito por meio de equações, né? De simbologias matemáticas, de símbolos matemáticos. É claro que ele está dando uma provocadinha no catolicismo aí, apesar dele ser católico também, né? Ele está querendo dizer que a revelação divina não está na Bíblia, né? No Velho e no Novo Testamento. Mas a revelação do que Deus é e do que Deus fez e do que Deus quer vai vir a partir dos matemáticos. Ele tá inserindo no debate do século XVII, né, uma desvalorização dos padres, né, dos clérigos, e está fazendo uma valorização dos filósofos e dos matemáticos. Né? Porque, veja, se o mundo é um grande livro escrito em caracteres matemáticos, então não é o livro bíblico, que é escrito em caracteres literários. Tem descrições ali de batalhas, de guerras, de falas de Deus, de aparições, etc. Né? Então, quem vai escrever a história do mundo e a história de Deus, a história da criação, são os matemáticos, a começar por ele, obviamente.
Então existe também uma disputa filosófica nesse sentido aí. Seja como for, eu estou aqui trazendo vários exemplos que enfraquecem essa oposição entre fides et ratio, né? Então esse é o ponto fundamental. Na próxima aula, gente, eu vou começar a partir de duas ideias importantes, tá? Lá na menção dessa aula agora, mas eu vou colocar como o ponto de partida da aula que vem, que é a oposição entre caos e cosmos, tá? Essa é uma oposição importante dentro da estrutura de pensamento grega, seja na filosofia, seja na mitologia grega, não importa, tá? Essa oposição entre caos e cosmos, ela é fundante, por assim dizer, da visão de mundo ocidental e da visão de mundo grega, tá? E aí a gente começa a próxima aula a partir daí. Ok, galerinha? Então, novamente, muito obrigado. Aguentem firme, tá bom? Falta pouquinho, Luísa. Falta bem pouquinho, 6 dias aí para vocês descansarem. E semana que vem a gente fecha. E, por favor, aqueles que estão com atividade pendente, me mandem até hoje, no máximo. Tá bom? Tchau, Valeu, professor, gente. até semana que vem. Tchau, Cristiano. Tchau, Cristiano. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, Cristiano. Tchau, obrigado. Ô, Jaime, você já fez a elaboração, não fez? Tchau, Cristiano. Bom final de semana. Obrigado, para vocês também. Tchau, tchau. Jaime, abre a câmera aí, por favor. Fala comigo aí. O Jaime, ele não tem microfone e câmera. E, professor, é só pra falar que aquela hora eu não tava dormindo, não. Você tava meio assim, que eu fico assim normalmente nas aulas. Não, Eu na tava boa. dormindo, não. Eu juro. Não, tá tranquilo. Tá legal. Obrigado, Tchau. Stefano. Bom final de Valeu. semana. Você também. Jaime. Você está aí? Jaime, olha só. Você tá pendente, você precisa me enviar hoje ainda, tá bom? E todas as instruções estão aqui. Ok? Pode falar. Eu mandei uma mensagem nessa aula. Eu não tenho. Ah, tá bom. Mas você localizou a atividade aqui, Jaime? Tem as instruções, tudo certinho? Sim? Não? Tchau, Olivia. Obrigado. Jaime, tá me ouvindo? Alô, Jaime?